Olá pessoal, nesse vídeo número 6 vamos dar continuidade às coberturas adicionais do seguro de vida. Bem, uma das coberturas também contratada e disponível dentro do segmento de seguro de vida é uma segunda opinião médica, ou seja, caso o segurado contrate esta cobertura e venha contrair uma moléstia, ou seja, uma doença, e essa doença é diagnosticada pelo seu médico particular e ele quer tirar alguma dúvida ou ele quer confirmar realmente o diagnóstico do seu médico, do seu plano de saúde, por exemplo, ele pode pedir uma segunda opinião médica junto aos médicos que são conveniados com a seguradora onde você adquiriu o seu seguro de vida. Ou seja, eles têm uma junta médica e eles vão te dar uma segunda opinião. Também é uma cobertura interessante, ok? Uma outra cobertura interessante é doenças graves, é que nós chamamos de DG. Essas doenças graves geralmente é câncer, uma leucemia, um infarto agudo, um AVC, ou seja, caso você faça o seu seguro de vida, você não tem nenhuma doença pré-existente, você está totalmente perfeito, 100% de saúde, e durante a vigência do seu seguro você contrai uma dessas doenças. Diagnosticada essa doença e confirmada, você tem, desde que você contrate este tipo de cobertura, você tem o adiantamento de parte ou até de forma integral da cobertura, ou seja, do montante que você definiu como cobertura básica para morte. Então você tem um adiantamento desse valor para fazer o tratamento com mais tranquilidade, ou seja, com menos dificuldades financeiras para o tratamento dessa doença. Também é muito interessante a contratação desta cobertura. Uma coisa, dentro dessa cobertura, veja as regras de exclusões, que são bastante, as doenças que estão dentro da cláusula de exclusão, veja se tem carência, que geralmente tem carência, e como isso funciona dentro do seguro que você está comprando. Então vale a pena dar uma lida nas condições gerais dentro desta cobertura, ok? Bem, também tem uma cobertura dentro do seguro de vida que não é o DG, né, que é o diagnóstico de qualquer doença, de doenças graves. É uma cobertura específica, exclusiva para diagnóstico de câncer. Isso geralmente, essa cobertura geralmente ela vem com um seguro específico e destinado para a mulher. Tem muita seguradora que desenvolve planos de seguro de vida único e exclusivo para mulheres. Dos seguros que eu conheço é o Bradesco. Ele oferece um produto desse muito interessante e dentro desse seguro tem o diagnóstico de câncer, que geralmente são o câncer maligno diagnosticado por médicos especialistas, ok? Não costuma ter franquia, porém pode também haver uma carência. Então é muito importante que você dê uma olhada dentro das condições gerais e observe qual que é a carência desta cobertura. E cuidado também com algum câncer pré-existente e de seu conhecimento. Realmente, se a pessoa tem essa doença, sabe que tem, está fazendo tratamento, não adianta contratar essa cobertura porque é uma doença pré-existente, a seguradora não vai assumir esse risco, ok? Então, muito importante você verificar isso. Bem, agora nós vamos entrar num assunto bastante interessante, que é o auxílio funeral ou assistência funeral. Então, veja bem, eu vou te mostrar aqui do lado direito a diferença do auxílio funeral e da assistência funeral. Bem, o auxílio funeral é uma cobertura que vem dentro do seguro de vida, seja ele por bonificação, ou seja, de forma gratuita, como estratégia comercial de alguma seguradora, ou até uma contratação como uma cobertura adicional normal. Na contratação do auxílio funeral, o segurado, caso venha acontecer algum evento com alguém da sua família e o plano é familiar, porque ele pode ser um auxílio funeral individual só para o segurado, que no caso é o titular da pólice, ou estendido para a família, para os filhos e para o cônjuge. Então, neste caso, se acontecer qualquer evento, ou seja, um óbito de alguém da família, esse valor desta cobertura ele vai ser reembolsado mediante comprovação, ou seja, mediante os comprovantes
e a empresa funerária ela vai ser escolhida e contratada por alguém da família do segurado, ok? Então a contratação fica a critério da família do segurado e depois ele vai receber isso como reembolso. Isso é o que nós chamamos de auxílio funeral. A assistência funeral já é diferente. A assistência funeral é quando a seguradora ela tem convênio com uma empresa funeral das cidades onde está sediado o segurado. Então, neste caso, aconteceu algum evento com o segurado, a família entra em contato com a seguradora, ou se acontecer com a família, em casos de plano familiar, o segurado entra em contato com o 0800 da seguradora e peça toda a assistência funeral. A seguradora vai entrar em contato com a empresa conveniada que presta a assistência funeral, onde ela vai cuidar de todos os trâmites, ou seja, a documentação para liberar corpo, a documentação para liberar IML, vai liberar o funeral, o sepultamento, a sala de onde vai ser velado o corpo, ou seja, ele vai cuidar de todos os trâmites legais dentro de uma assistência funeral. Inclusive tem algumas seguradoras que dentro da assistência funeral, ela fornece inclusive o item cremação. Neste caso, todos da família ou o segurado, né, que faz parte da pólice, deverá deixar uma declaração assinada com a seguradora autorizando e solicitando a cremação. Isso quando o item cremação estiver autorizado dentro do plano de assistência funeral. Então, o auxílio funeral é reembolso até o valor que foi contratado dentro da cobertura, e assistência funeral, que aí, nesse caso, toda assistência será dada pela empresa conveniada com a seguradora. E olha, tem inclusive alguns planos de assistência funeral, eu conheço alguns, onde até o aluguel do jazigo ele é oferecido, caso a pessoa não tenha um terreno, vamos dizer assim, um local no cemitério para fazer o sepultamento. Então a seguradora fornece um jazigo alugado durante um período de 2 a 3 anos, que é o tempo que a pessoa precisa ter por lei para depois pedir uma exumação. Então até aluguel de jazigo existe dentro da assistência funeral de algumas seguradoras. Então é muito importante você ficar atento nessa cobertura, se é assistência ou se é auxílio. E você faz opção pelo plano que melhor lhe convier. Se você é casado, tem filho e esposa, faça uma opção por uma assistência funeral estendido à família, ou seja, um plano familiar. Se você é sozinho, é solteiro, não tem ninguém, então você pode fazer uma opção pela uma assistência funeral individual. Aí cabe a você fazer essa opção, ok? Bem, pessoal, dentro da assistência funeral, eu vou também dar um alerta para vocês. Alguma seguradora, ela tem a cobertura estendida da assistência funeral ou geralmente é na assistência funeral, né? Não é no auxílio. Na assistência funeral, eles inclusive cobrem, né, o translado do corpo do exterior para o Brasil. Imagine você que vai fazer uma viagem no exterior e acontece um acidente com alguém da sua família e o teu plano é familiar e esse corpo ele tem que ser trasladado para o Brasil, ele tem que voltar para o nosso país. Quanto custaria o retorno de um corpo desse? Não é barato, é uma prestação de serviço caríssima. Quando a pessoa falece no exterior e tem que retornar, ser reintegrado ao país para que seja sepultado aqui no Brasil. É uma cobertura caríssima, não vale a pena nem pensar, tem que fazer essa assistência e dar preferência para quem estende essa cobertura para fora do país. Logicamente, se você, como segurado, tem o hábito de viajar fora do país. Se você não viaja fora do país, não tem interesse em viajar fora do país, não é tão relevante. Mas para quem viaja, um executivo de alguma empresa, ou uma pessoa que todo ano tem por hábito fazer viagens internacionais, é uma cobertura fantástica quando ela atende, inclusive no exterior, com traslado e retorno do corpo para o Brasil. Fique atento que a maioria das grandes seguradoras te oferece esse plano de assistência funeral. Então, esta é uma cobertura muito importante, assim como assistência residencial e assistência de seguro de automóvel.
a assistência funeral dentro de um plano de seguro de vida, ele é fantástico, ok? Bom, encerramos aqui as coberturas do nosso seguro de vida e no próximo vídeo eu vou passar um pouquinho as dicas de você, como você define um valor de seguro de vida ideal para cobrir as necessidades da sua família, caso você seja uma pessoa casada. Se você tem bens, como que funciona o inventário dentro desse cálculo, se você tem filho na escola, como que nós devemos calcular, ou seja, eu não vou adiantar muita coisa aqui não, eu só vou adiantar que no próximo vídeo nós vamos fazer uma consultoria de como a gente deve definir o valor ideal para se contratar um seguro de vida. Ok? Então eu te aguardo no próximo vídeo para encerrarmos o nosso bloco do seguro de vida. Ok? Então, até mais.